Bem-vindo a mais uma aula da Escola Pitágoras e nós vamos hoje trabalhar simplificação de fração. Se você está com dificuldade de entender como simplificar uma fração e quando ela pode ser simplificada, fica até o final do vídeo, curte logo o nosso trabalho e, como sempre, vamos para a aula. O nosso assunto vai ser simplificação, então eu quero começar com uma fração alta. Geralmente essas frações aparecem para alunos de quinto ano. Por eles estarem no quinto ano e não conhecerem bem ainda os divisores, os primos, que é um requisito para se poder simplificar, e até mesmo os critérios de divisibilidade, eles podem deixar a fração grande. Mas você que é aluno que já está no sexto ano, para cima, avante, você tem a obrigação de simplificar uma fração. Uma fração não pode ficar tão grande, ela tem que ser simplificada à sua forma irredutível. Esta é a maneira correta de se falar quando uma fração chegou ao seu menor valor possível. Ela chegou na sua forma irredutível. E é isso que nós vamos fazer com essa fração. Perceba bem que a fração 36/40, que é assim o modo correto de ler, você percebe que ela está alta, ela consegue ser simplificada. Mas sempre todo aluno tem dificuldade com esse detalhe. Eu vou te falar onde é que está a dificuldade. O problema não é a simplificação. O problema está em conhecer bem os critérios de divisibilidade. Porque a simplificação ela inicia dessa forma. Você vai imaginar o seguinte: qual é o número que divide o 36 e que consegue dividir o 40 ao mesmo tempo? Ou seja, não é necessário que você divida eles por valores altos. Você vai no primeiro critério simples, aliás, o segundo, que é o critério de divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando ele termina com 0, com 2, com 4, com 6 ou com o número 8. Se ele tem esses números no final, esse algarismo 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Então ele pode ser dividido por 2. Você percebe aqui que o 36 é par e que o 40 também é par. Pelo fato dos dois serem números pares, tanto o numerador, que é o número que fica em cima, como o denominador, que é o número que fica embaixo, você vai dividir eles dois por 2. Então você tem que dividir o número 36 por 2 e tem que dividir o número 40 por 2. Professor, eu queria dividir o 40 por 4, que dá logo 10, e queria dividir o 36 por 6, que dá logo 6. Posso? Não, você não pode. O número que você usar para dividir o numerador tem que ser o mesmo número que vai dividir o denominador. Se os dois conseguirem ser divididos por 4, tudo bem, pode-se então fazer. Mas o mesmo número que se usa em cima também deve ser utilizado embaixo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 36 dividido para 2 e 40 também dividido para 2. Vamos dividir então. Ao dividir o de cima e o de baixo, você encontra 36 bem no meio é 18. Tudo bem? E 40 bem no meio é 20. Você acabou de encontrar uma fração equivalente, reduzida, simplificada. Mas você vai analisar o seguinte: ela ainda está grande? Notoriamente sim. Mas o que você vai olhar principalmente não é o tamanho que ela está expressando, mas sim se ainda existe divisores comuns, ou seja, algum número que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. E você vê de novo que 18 termina com 8 e 20 termina com 0. Então todos os dois são pares. Você vai continuar dividindo o de cima por 2 e o de baixo também por 2. Quando você pega o 18 e divide ele por 2, você encontra qual resultado? Você encontra o resultado 9, porque 2 vezes 9 é 18. E você vai dividir o 20 por 2, e o resultado é 10, porque 2 vezes 10 é 20. Agora aqui, ela pode até estar parecendo um pouco grande ainda, mas a questão não é o tamanho. A questão é, há algum divisor comum? Quando eu digo comum, é que dê para dividir o de cima e o de baixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Você sabe que os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Perceba que ao analisar os divisores, eu vou até escrevê-los aqui, você tem os divisores de 9. 1, 3 e 9. São os divisores de 9.
Vamos escrever os divisores de 10. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. É aqui que está o problema da simplificação de muitos alunos. Tem algum divisor aqui que você está encontrando na parte de baixo? Não tem. Tem algum divisor aqui na parte de baixo que também está na área de cima? Não tem. Aí você vai falar assim, tem, professor, você não está observando não? O número 1, estou. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Só que o 1 é divisor de todos os números. E se eu pegar o 9 e dividir por 1, e pegar o 10 e dividir por 1, continua 9 sobre 10. Por isso que ele não é utilizado. Então aqui é a resposta final. Você conseguiu simplificar a fração 36/40, reduzindo ela para um tamanho bem mais considerável, a sua forma irredutível de 9 décimos, ou simplesmente 9 sobre 10. Isto é simplificação de fração, nada mais. Eu quero te dar mais um exemplo de como simplificar uma fração um pouco maior e para que você possa perceber um detalhe muito importante que vai acontecer no decorrer desse nosso segundo exemplo. Vá até o final do vídeo, você não vai se arrepender, eu te garanto. Vamos simplificar a fração 56/84. Exatamente. Você já percebeu que elas duas, quando eu digo elas duas, é o valor do numerador e o valor do denominador. No caso, eles dois. Eles dois são pares. Terminou com 6 e terminou com 4. Muito bem, professor. Eu vou dividir o de cima por 2 e vou dividir o de baixo por 2. Confere, é isso mesmo. Ao dividir o 56 bem no meio, você encontra o valor 28. E ao dividir o 84 bem no meio, você encontra o valor 42. Professor, como é que você divide tão rápido dessa forma? Gente, tabuada. É muito importante você treinar a tabuada. Eu não quero que você decore, mas treine ela. Principalmente a de multiplicação, que ela vai te ajudar na divisão e na multiplicação. Continuando, você percebe que o 28 e o 42 também são pares. Então você vai dividir eles também por 2. Então, 28 bem no meio fica 14. E 42 também dividido no meio fica 21. Você vai chegar à seguinte conclusão. Pessoal, aqui tem um par e aqui tem um ímpar. Então, acabou a conta, não é isso? Porque aqui você tem o número 14, que é um número par, e embaixo você tem o 21, que é um número ímpar. Então, circule aí a resposta e vamos para o próximo exemplo. Negativo. Você não está analisando e nem vai criar essa regra falando que quando aparece um par e um ímpar, pronto, acabou. Não, não funciona assim. A regra é critérios de divisibilidade. Quem são os divisores do número 14? Se você analisar bem, os divisores de 14 são o número 1, o número 2, o número 7 e o número 14. Pronto. Ali em cima estão os divisores de 14. Vamos olhar se nós encontramos algum divisor do 21 que não seja o 1, que nós possamos fazer a simplificação. Vamos analisar. Quem são os divisores de 21? Logicamente, o 1, o 3, o 7 e o 21. Percebeu? Não é porque o número é par e o outro é ímpar que não vai dar para simplificar. A questão está nos divisores. Perceba aqui que o número 1 não vai servir. Mas olha quem apareceu aqui, ó. Você tem o 14 consegue ser dividido por 7 e o 21 também consegue ser dividido por 7. Então você ia parar a conta em um local onde ela não deveria parar. Então, continuando, vamos dividir por 7 e vamos dividir por 7. Aí você vai falar assim, professor, não era só por 2 não? Não. Eu disse que era por 2 por conta dos critérios de divisibilidade. E agora está sendo por 7 também por conta dos critérios de divisibilidade. – 14 é divisível por 7 e 21 também é divisível por 7. Tá ok? 14 dividido por 7, gente, resulta em 2, porque 2 vezes 7 é 14. E 21 dividido por 7 resulta em 3, porque 3 vezes 7 é 21. Agora sim, você chegou à forma irredutível. E não dá para reduzir mais, porque aqui são dois números primos, que só conseguem ser divididos por eles mesmos
ou pelo valor 1. Espero que tenha compreendido.